Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a Igreja no Brasil celebra neste mês de agosto o mês das vocações, um mês todo dedicado à meditação, à reflexão, à valorização deste maravilhoso dom de Deus, que é o dom da vocação. Antes de tudo, é importante colocar em destaque a vocação batismal, até porque todas as vocações têm no batismo o seu fundamento. A vocação sacerdotal, que nós, de um modo especial, evidenciamos no dia de hoje, os padres, tendo em vista a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, a vocação à vida matrimonial, homens e mulheres chamados a constituir uma família a partir do sacramento do matrimônio, a vocação à vida religiosa, à vida consagrada de tantos irmãos e irmãs que professam votos de castidade, pobreza e obediência para servir a Cristo na igreja, para servir a Cristo na vida de tantos irmãos e irmãs pelo mundo afora. E também a vocação dos leigos e leigas, a vocação de catequistas, homens e mulheres que procuram viver o testemunho da fé no dia a dia. Todas as vocações encontram a sua motivação, o seu vigor na graça batismal. Porque, independentemente do estado de vida, todos nós, cristãos, cristãs,
fiéis batizados, somos chamados ao seguimento de Jesus. Somos chamados ao discipulado missionário de Cristo, a testemunhar com a nossa vida a santidade de Deus, comprometidos com uma vocação à santidade, comprometidos com a difusão do reino de Deus. Hoje, de um modo especial, nós rezamos pelos padres, pelos sacerdotes, para que, segundo o testemunho de São João Maria Vianney, possam realizar o seu ministério sacerdotal, realizando, ao mesmo tempo, com entusiasmo, a vocação à santidade. Isso serve para todos nós, irmãos e irmãs, que no nosso dia a dia realizemos a vocação à santidade. Mas para isso, é importante que nós possamos cultivar em nosso dia a dia a comunhão espiritual com o mistério pascal de Cristo. Jesus, no Evangelho, depois de ter perguntado aos seus discípulos o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem, Jesus pergunta de um modo todo particular àqueles que conviviam com ele no dia a dia: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ao tomar a iniciativa, responde a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro professa a fé em Jesus como Messias Salvador e, por isso, recebe de Jesus a graça de um chamado, o chamado a ser pedra, sobre a qual Jesus haveria de construir a sua igreja. Por quê? A profissão de fé de Pedro não foi resultado de uma simples lógica humana, mas Pedro recebeu de Deus, o Pai, o dom da fé. E por isso proclamou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No decorrer da narrativa, Jesus deixa claro para os seus discípulos que ele deveria cumprir a sua missão de Messias Salvador por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Havia em Israel um pensamento, uma ideia de que o Messias seria alguém com uma força real, com dignidade real, que sempre triunfaria, que jamais viveria uma situação de derrota, de humilhação. E, portanto, quando Jesus fala que para que ele pudesse cumprir a sua missão de Messias Salvador, deveria sofrer a retaliação das autoridades religiosas de Israel, deveria morrer para no terceiro dia ressuscitar, pronto. Aí os seus discípulos ficaram um pouco frustrados. E o mesmo Pedro que professou a fé em Jesus como Messias Salvador, agora ele toma uma outra atitude, chama Jesus no canto, repreende Jesus, dizendo para ele: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. E aí Jesus diz para Pedro: vai para longe, Satanás. Interessante que essa expressão vade retro Satana, né? Vade retro. Ou seja, Jesus diz para Pedro: vai para trás de mim. Vai para trás de mim, se coloque no meu seguimento, porque você não está pensando as coisas como Deus pensa, mas você está pensando as coisas de forma mundana. Vai para trás de mim.
Porque Jesus precisava realizar a sua missão por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. É aqui que nós somos realizados. É aqui que nós encontramos a nossa realização como discípulos missionários de Jesus Cristo. A realização da nossa vocação à santidade, ao discipulado missionário de Cristo, na graça do mistério pascal de nosso Senhor. É por isso que a igreja celebra todos os dias a Eucaristia. Porque nos sacramentos, todos eles, e de uma forma particular no sacramento da Eucaristia, nós comungamos o mistério pascal de Cristo, comungamos o mistério de sua morte, comungamos o mistério de sua ressurreição, graças que dão sentido também às situações de morte da nossa vida, graças que nosso Senhor nos concede para que nós sejamos fiéis a Ele, fiéis ao dom da aliança. Nós ouvimos na primeira leitura, nessa profecia de Jeremias, a promessa de que Deus haveria de celebrar com o seu povo uma nova aliança, de modo a imprimir no coração do povo as suas leis, os seus mandamentos, dando ao seu povo a graça da fidelidade ao dom da aliança. Aliança esta que foi constituída de forma nova e eterna por Jesus, por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, nunca é demais termos presente a importância da nossa comunhão espiritual com a Páscoa de Jesus, com o mistério de sua morte e gloriosa ressurreição. É aqui que nós somos realizados como discípulos missionários de Jesus Cristo, é aqui que nós somos santificados. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, nos dá um testemunho belo de um homem que na sua simplicidade vivia a partir da lógica de Deus, da lógica do mistério pascal de Jesus. E por isso a sua vida, o seu ministério, era todo centrado no mistério da celebração dos sacramentos da igreja, particularmente a Eucaristia e o sacramento da penitência, o ministério de amor ao povo de Deus, pela catequese, pela direção espiritual, o serviço da caridade pastoral. E assim, pouco a pouco, ele foi se santificando. Pouco a pouco, o cura d'Ars foi sendo referência para muita gente que vinha de longe para participar de sua missa, para ouvir a sua palavra, para ser edificado pela palavra de Deus, através dos seus ensinamentos e, sobretudo, do seu testemunho. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor nessa Eucaristia fidelidade ao mistério pascal do Senhor, fidelidade ao dom da nova e eterna aliança que Jesus celebrou, constituiu pela sua Páscoa de morte e ressurreição. Fidelidade ao seguimento de Cristo, fidelidade à nossa vocação batismal, procurando no nosso dia a dia, nas realidades concretas da nossa vida, procurando testemunhar nossa fidelidade à palavra de Deus, nossa fidelidade aos mandamentos do Senhor. Contemos com a intercessão de São João Maria Vianney e, de modo especial, supliquemos ao Senhor pela santificação dos padres do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.